se perder nos tópicos. Eu vou apresentar. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos os jovens, a todos os irmãos, a todas as irmãs em que estamos nos escutando. Nós iniciamos aqui mais uma programação da juventude, da Superintendência da Juventude Geração Eleita, e nós queríamos já começar pedindo para você que está começando a nos escutar também divulgar a nossa live, já deixar o seu like. E nós temos um tema hoje muito importante, irmão Jonas. Nosso tema hoje ele vai nos falar sobre o efeito manada e quais são as consequências ou alguns exemplos do que esse efeito pode causar em nossas vidas, quais males esses efeitos podem causar em nossa vida. E eu vou pedir aqui para a irmã Gabriele, desculpa, para a irmã Gabriele ler nosso texto base, pode ler. O nosso texto se encontra no livro de Salmos, no capítulo 1 e o versículo 1, que nos diz o seguinte: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Se o irmão Wesley quiser ler na outra versão. Amém. Na minha tradução vai dizer assim, ó: bem-aventurado, acho que o microfone tá bom aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amém? Amém. Então, a gente escolheu esse texto como texto base, porque ele vai falar diretamente sobre o efeito manada. Eu não sei se irmão Jonas ou a irmã Gabriele quer falar sobre o que é o efeito manada, o que nós vamos tratar sobre o efeito manada. Eu posso falar então? Pode. Basicamente, né, segundo a psicologia, o efeito manada é a tendência que o ser humano tem de ir conforme os outros estão indo. Por quê? Porque biologicamente o cérebro quer poupar energia. E ao invés dele estar escolhendo várias possibilidades e analisando qual o melhor ou pior caminho, não. Ele vai ir, eu vou ir porque o irmão Wesley e o irmão Jonas estão indo por lá, então certamente esse caminho é seguro. Então o efeito manada, esse é a principal, uma das principais definições dele é isso, de que as pessoas, elas vão conforme os outros vão indo, e existem algumas causas para que isso ocorra, né? Alguns dos motivos para que ocorra o efeito manada. Não sei se um dos irmãos querem falar ou eu continuo falando. Pode ir falando. Paz do Senhor, meus irmãos. Como a irmã Gabriela está falando, é um assunto muito importante. E essa introdução, ela vai nos mostrar muito do que vamos falar. Então ela vai falar ali pela psicologia, o que é o efeito manada. E depois nós vamos escorrendo então por dentro da palavra de Deus, para você jovem que está nos assistindo, perceber como este efeito ele é tão presente em nosso dia, inclusive nas nossas vidas. Às vezes a gente está nele e não sabe. Então a Gabriela vai continuar falando pela psicologia, o que significa, e depois a gente vai discorrer dentro da palavra de Deus. Basicamente, nós temos 3 causas para que as pessoas sigam esse efeito, elas andem nesse efeito, né? Uma das causas é a garantia de se sentir seguro e aceito por parte da liderança e dos membros. Um exemplo, irmão Wesley, lá na escola, irmão Jonas no serviço, eu vou ir porque eu não quero me sentir o diferente. Então eu vou agir como todo mundo está agindo, porque é mais seguro. Um exemplo, agora que teve, né, o Brasil, o mundo praticamente parou por causa da Copa. Muitas pessoas
começaram a torcer ou agir de certa forma porque todo mundo estava fazendo aquilo. E a pessoa sentia a necessidade de, eu preciso também, porque senão eu não vou ser aceito, eu vou ser o estranho do grupo. Uma outra causa é o impedimento de riscos, de punições, por agir e pensar de forma diferente, assegurando a preservação da imagem, que é quase a mesma coisa que antes. Eu não vou ser o taxado como o chato do grupo, então eu vou agir como todo mundo está agindo para me encaixar. A antepenúltima é a pessoa acaba achando que é preciso seguir aquilo, que é preciso seguir a liderança por haver alguma lógica por trás daquele comportamento. Ou seja, para a pessoa, se todo mundo está fazendo, por exemplo, todo mundo está comprando tal celular, eu vou comprar também, porque tem alguma lógica. E a última, é a percepção de que agir ou pensar daquele modo vai me trazer algum benefício material ou afetivo. Ou seja, se eu agir de tal forma, isso vai trazer algum benefício para a minha vida. E agora nós vamos para alguns exemplos bíblicos, né? Onde isso acontece. Dos benefícios que às vezes isso nos traz, esse efeito manada nos traz, é o ser socialmente bem aceito, né? Que daí... Benefício ou querer... aparente, né? Sim, claro. E daí alguns querem aparecer ou aparentar algo, ser algo, ou querer ser algo, se mostrar como algo só para a sociedade ver, os seus amigos à sua volta verem e acharem que aquilo que tu é verdade só por estar nesse efeito manada, né? Sim. Eu tive amigos na escola, no ensino médio, que chegavam pra mim assim, ouvindo funk, e eu particularmente não gosto, acho ridículo, além de pecado, obviamente, é uma coisa horrível, não é nenhuma música cantada, uma melodia. E eu falava, olha, rapaz, como é que tu consegue ouvir funk? E chegou e disse pra mim assim, não, na verdade eu não sou muito. Eu curto funk, eu escuto funk porque tá na moda, todo mundo tá escutando funk. Então eu escuto funk também. É um efeito manada, a pessoa ele quer se sentir bem, confortável, né? Isso na psicologia. Só que o diabo, ele pega exatamente isso, Essa necessidade. essa necessidade para levar a humanidade pro inferno. Ele se aproveita de uma coisa que tá no ser humano, de se sentir confortável com a maioria. Se todo mundo tá fazendo, eu não vou ser criticado porque tá todo mundo fazendo. Sim. E uma coisa interessante, Wesley e Gabriela, que a gente vê que Deus, desde o início, o que ele priorizou? A minoria. Sim. Ele sempre pegou aqueles que vão contra a maioria. Sim. Né? A igreja de Jesus eram 12 discípulos, eram pouquíssimos. Quem é que venceu? Os 300. De 32.300. Ou seja, é aquela minoria, aquela que vai contra a multidão. Veja que Deus está indo contra uma linha que o diabo vem trabalhando há muito tempo. Deus sempre trabalhou de um outro modo. E é isso que a gente vai vendo hoje, vai debatendo hoje. Sim, e ali até de umas coisas o que impulsiona as pessoas a seguirem esse efeito manada. O irmão Jonas acabou de dar um exemplo, a questão espiritual. E atualmente a gente vê que é tudo muito racional, as pessoas querem tudo explicar, coisas físicas, mas nós como cristãos temos que ter em mente que existe sim essa influência espiritual sobre as nossas vidas, e também existe a influência maligna, mas existe a influência da nossa própria natureza, de aceitação. É da nossa própria natureza essa carência, essa necessidade de se sentir querido, de se sentir bem visto. É da nossa natureza. E como o irmão Jonas falou, de que Deus trabalha com as minorias, e é bem verdade. E até quando eu estava lendo e pesquisando, mostra que uma das características do efeito manada é essa falta de racionalidade. Porque quando está num grupo, as pessoas se comportam de maneiras completamente diferentes do que se elas estivessem reunida com poucas pessoas. Porque quando tá com um monte de gente, quando existem grandes massas, as pessoas se sentem mais à vontade de agir como elas querem. Por exemplo, em festas. Pode ver, uma pessoa de uma forma sozinha, mas se junta em festa com um grupo de amigos, ela vai se transformar. É a mesma coisa alguém sozinho ou se junta com seus amigos numa rodinha simples. A pessoa vai mudar. Porque o grupo, ele traz consigo esse poder
É uma influência, né? Isso de, eu posso, eu tenho mais liberdade. E também tira um Se sente pouco... mais encorajado por parte do grupo. Isso, e tira um pouco dessa questão da racionalidade. A pessoa vai ir como todo mundo tá indo. Ela não vai gastar... Automático. Isso, ela não vai gastar energia pensando em alternativa. Ela vai no automático. É tendência e vou. Então eu vou escutar esse tipo de música, porque tá na mídia, tá estourando, então eu vou escutar. E Sim. como tu mesmo falou aí, é uma coisa do ser humano. Mas incrível como o diabo se aproveita disso. Sim. Não é verdade? É que nem nós vimos as necessidades nas nossas escolas bíblicas mesmo. A necessidade existe. A necessidade de comer, por exemplo. Só que o diabo ele consegue trabalhar em cima de uma necessidade humana para fazer com que o homem se perca. Sim. Né? Tem muitas necessidades que a gente tem do ser humano, da psicologia. Mas o diabo pega essa para levar o homem. A gente pode usar como exemplo o efeito manada, ele age muito também no marketing, né? Se nós pegarmos aí a moda, a gente tem a necessidade de se vestir, mas o efeito manada, ou essa influência por parte de um grupo, faz com que a moda, nós temos que nos vestir de tal jeito ou de tal modo para ser bem aceito numa sociedade. Exatamente. Usa de uma necessidade para partir dessa influência aí que não nos faz bem, querendo ou não. É uma influência e não nos mostra o que nós somos. E a gente começa a ser igual como toda a sociedade é. Tira a individualidade. Isso. Porque tá na moda. Porque faz parte da moda nós nos vestirmos com uma roupa branca. Então todo mundo tem que estar de branco. Quem não estar de branco está fora ou está sendo excluído dessa sociedade ou deste grupo, né? De amizade, enfim. É só um exemplo. Vamos dar uma olhadinha no que os nossos irmãos estão falando no chat. Irmão Wesley? Amém. Eu vou falar aqui alguns que já estão aqui participando. Tem a irmã Roberta. Ela disse assim: paz, oração e união. A irmã Carla. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? Agora que tem mais alguns, na medida em que eles vão entrando, sejam todos vocês aí bem-vindos para mais esta live dessa Juventude Geração Eleita. O irmão Thiago Endrigo, nosso líder da juventude aqui, disse: Deus na frente, Alvorada RS. Eu quero que todos aqui, vocês que estão me escutando, peço para você colocar aqui a sua área, né? Para nós sabermos quais são as áreas, quais são as regiões, da onde que você está nos escutando. Amém? Aqui já apareceu aqui o Israel Silva. Ele disse: sede da área pioneira na escuta. Nós temos aí como essa plataforma que faz a gente alcançar vários outros lugares, né? Amém. Graças a Deus por essa plataforma. Vamos vendo aqui, temos o Leonardo Serati. Fala Serrete, desculpa. O Leonardo, ele disse: paz, boa noite, paz, boa noite. Deus abençoe, Leonardo. Deus abençoe. A Tarciele disse: paz, oração e união. Samuel Silva disse: paz. O Thiago tá aqui também, né? Aqui a gente tá aparecendo só 3, mas a gente tem uns 5 aqui na nossa volta, todos nos acompanhando aqui. A gente veio de equipe hoje. Temos aqui a Grazi Lopes, disse: paz, oração e união. A irmã Graziela Machado. A irmã Graziele Machado disse: Deus na frente. A irmã Graziele faz parte aí da liderança da juventude, esposa do irmão Thiago Endrigo, também está aqui com a gente no nosso lado. Deus abençoe. A irmã Verônica Cardoso, glória a Deus. A irmã Veronícia, a irmã Verô está participando da live. Paz, Verô, desculpa. que Deus te abençoe. Amém, Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Irmão Rodrigo Severo disse: eita, glória a Deus. Irmão Rodrigo. A irmã Raquel Miranda, minha mãe, né? Está aí, glória a Deus. Deus abençoe vocês. E vamos indo aí. Acho que mais esse, teve o Murilo da Silva, o Taylor. E enfim, na medida que os irmãos vão vindo, a irmã Kelly também apareceu agora. Deus abençoe todos vocês. Para nós é uma alegria estarmos fazendo essa live e participando com vocês.
Amém? Vamos continuar agora? Os irmãos que estão nos acompanhando, nós queremos a ajuda de vocês para fazer a live de hoje. Nos deem a opinião de vocês sobre o que é o efeito manada, situações bíblicas, situações que você acompanha no seu dia a dia, em que você tem a percepção que o efeito manada está ocorrendo. Os irmãos vão escrevendo e vão enviando aqui, que a gente vai daqui a pouquinho voltar aqui e ler os comentários de vocês, amém? Bom, nós continuamos seguindo, então. E nós já dizemos, né? Nós já dissemos quais, né, são as causas desse efeito manada. E um exemplo bíblico, irmãos, de que vocês conseguiram perceber, irmão Jonas, irmão Wesley, em que algum personagem, alguma pessoa bíblica ali seguiu conforme o efeito manada. A gente vai ver tanto os que conseguiram, os que foram na tendência do mundo, foram influenciados. E nós vamos ver exemplos também de pessoas que conseguiram se opor e tiveram vitória. E na nossa vida é a mesma coisa. Então a gente vai ver esses relatos pela palavra de Deus, de que jovens como eu e você conseguiu vencer, embora a maioria. E não pense você que é porque era lá atrás era mais fácil. Não, tinha a moda, a carne, era a carne inflamada pelo pecado. Então eles tiveram a mesma dificuldade que nós. Talvez um pouco diferente, mas a mesma dificuldade. Mas a gente vai ver que muitos deles conseguiram vencer, mesmo não sendo fácil. Aquele que faz a vontade de Deus, que vai contra o mundo, que vai contra o sistema, é vencedor. A gente vai ver tudo isso hoje nessa live abençoada com nossos irmãos. Glória a Deus. Pode falar. A gente tem uma pergunta ali no chat que eu acabei não lendo, fala da Graziela Machado, fala assim, da irmã Graziela Machado, fala: o grupo pode fortalecer ou enfraquecer comportamentos errados. Por isso, a Bíblia fala: não te detém no caminho dos pecadores. No caso... Não é uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aqui ela usou o texto básico que a gente falou em Salmos 1, né? Que nós não nos determos na roda dos escarnecedores. Tem a revista da Escola Bíblica Dominical, a revista passada, vai nos falar bem isso, que nós temos que estar na roda dessas pessoas. Por exemplo, a gente não pode fugir da escola. A gente não pode fugir de um ambiente em que, digamos que é o mundo. A gente não pode não mais trabalhar. Mas aqui a Bíblia nos deixa claro nesse não nos determos. Por mais em que nós estamos na escola, por mais em que nós estamos nesta roda do mundo, nós não nos determos, nós estarmos ali. A revista ela vai nos deixar claro que nós nos ficarmos o tempo necessário. Se nós estarmos o tempo necessário, se for na escola, acabou a aula, nós não ficarmos ali na roda, às vezes jogando conversas fora, ou impressando o nosso ouvido, a nossa boca, e acabar nos influenciando. Claro, e daí ali a Bíblia vai nos falar para nós não nos determos à roda dos escarnecedores, mas também a Bíblia nos fala que nós temos que pregar, né? E daí como é que... Aqui fica, também pode gerar perguntas, como é que a gente vai pregar se nós não estivermos na roda? Mas aqui a Bíblia vai nos deixar bem claro que não é nós, quando nós estamos pregando, ou quando nós estamos falando, não é nós em que estamos na roda deles. É eles em que estão na nossa roda. Sim. Então, se o mundo está na nossa roda nos ouvindo, é porque o mundo está na nossa roda. Então nós não estamos sendo influenciados por este mundo. O efeito manada ele não está acontecendo em nós, mas está sendo meio que um reverso, né? As pessoas estão querendo nos ouvir porque nós temos algo para dar. E é nós diferente do que a multidão ali. Sim. E é a gente bom... tem que ser influenciador, né, Gabriela? Isso. Não influenciado. É uma diferença. Eu tô na minha classe da faculdade, eu tô na minha turma, eu tô no meu trabalho, eu sou influenciador. Sabe? Eles ficam olhando assim, como é que o Jonas vai agir nessa situação? Né? Como é que ele vai fazer? Eles ficam nos analisando. Porque a gente tem que dizer, a gente tem que ditar, a gente tem que ser influenciador. Agora o problema é quando o jovem ele diz assim: não, eu vou lá, mas eu vou ser influenciador. Aí tá um pouquinho ali, dá um tempinho, ele já tá influenciado, né? Ele já entra Foi na... arrastado. Daí vem aquela pergunta: mas tu não era crente?
Quantos aqui que nunca escutaram esse, tá, mas tu não era crente? E aí que tá, Achei que tu era. que tá o perigo de estar no meio da manada ali. Sim. Porque tu acaba te conformando e acaba tendo más escolhas. Porque tu acabou se deixando levar. Sim. Tu não é mais a diferença ali. Tu é mais um do grupo. E como a gente ia falar, um exemplo bíblico, irmão Wesley, de quem acabou... Era pra estar ali no meio do grupo pra fazer a diferença, mas acabou sendo influenciado pelos demais. A gente tem um exemplo aqui, um mau exemplo do efeito manada vai nos trazer em Êxodo 32. Nós não vamos ler para poupar um pouco do tempo, mas em Êxodo 32 vai nos trazer a mensagem sobre o bezerro de ouro. E nós vamos ver aqui, se nós lermos, eu vou resumir aqui, eu contextualizar para vocês entenderem. O bezerro de ouro é o povo em que estava pedindo para Arão. No caso, aqui Moisés, ele foi com o povo até um certo lugar, até o Monte Sinai, e ele sobe ao Monte Sinai, e ali Deus vai dar as tábuas, né? As tábuas da lei. Mas ali, quando Moisés sobe, fica Arão, sendo ali o líder daquela manada. Vou usar esse termo. Daquele povo. O povo de Israel, aquele povo em que era para ser o escolhido. E Arão, ele fica ali. Arão era o irmão, não sei se todos aqui conhecem essa história, mas Arão, ele era o irmão de Moisés, né? E Arão, ele vai passar ali aquele povo sem a presença de Moisés. Ele vai começar a sentir falta da presença de Moisés. E, consequentemente, como aquele povo não estava ligado com Deus, ele vai sentir falta da presença de Deus e eles vão pensar: por que nós estamos aqui embaixo deste monte, sem a presença de Moisés, estamos aqui há dias? E em que nós vamos adorar? E aquele povo vai começar a pensar em erguer uma estátua ou um bezerro de ouro que vai ser criado. E o povo vai começar, a manada, eu vou falar isso para você entender bem. A manada vai começar a gritar que eles querem algo para eles adorar. Eles querem algo porque a presença de Deus para eles já não bastava. Eu penso na incredulidade deles. Já não bastava eles terem passado pelo Mar Vermelho, por um mar em que se abriu e eles passaram em terra seca. Já não bastava isso. Já não bastava todo o milagre em que Deus fez, mas eles precisavam de algo para adorar. Eles precisavam ver algo para adorar. Eu não quero me deter muito, mas essa palavra ela vai nos trazer diretamente o bezerro de ouro. E o povo vai começar a falar para Arão que eles querem. E Arão, influenciado pelo efeito da manada, influenciado por aquele povo, ele vai ceder e vai: então me deem aí todas as joias e ouro em que vocês têm. E aqui a palavra vai nos decorrer e vai falar em que ele criou este bezerro de ouro para as pessoas adorarem. Para o povo em que era para estar adorando a Deus, estava agora adorando a um bezerro de ouro. Amém? E é interessante, a gente percebe trazendo para os dias de hoje. Veja, aquele povo, primeiro, eles queriam um Deus para adorar. Eles tinham necessidade de adorar um Deus. Veja, eles não queriam outra coisa, eles queriam adorar. Porém, eles queriam adorar como os egípcios adoravam. Sim. Efeito manada. Eles queriam um Deus igual os outros povos tinham. Eles queriam um Deus que eles pudessem tocar. Um Deus que eles pudessem enxergar. Então eles misturaram adorar a Deus e seguir o efeito manada. Hoje a gente tem igrejas inteiras, ministérios completos e muitos jovens desta maneira. De que maneira? Eles querem adorar a Deus, só que do jeito que todo mundo está adorando. Verdade. Eu vim do Egito era um bezerro, era uma vaca de ouro. Então, daquele jeito lá que a gurizada está adorando, que o pessoal está adorando, eu quero fazer igual. Aí entra um problema grave. Quando as pessoas misturam, eles estão no efeito manada, mas querem adorar a Deus. Aí surge essa moda de liberalismo, essa moda de jovens que estão distantes de Deus. Mas eles cantam, mas eles tocam, mas eles querem... Porque eles misturam adorar a Deus e eles estão no efeito manada. O cristão é completamente diferente.
Tem uma frase, irmão Jonas, que eu costumo falar que até os anos 2000, desculpa, eu tô olhando para baixo aqui que eu tô vendo a Bíblia e tô acompanhando o chat, mas até os anos 2000, eu costumo falar isso, em que até os anos 2000, quem estava na igreja era para adorar a Deus. Então, ou você estava na igreja, ou você estava no mundo. Não tinha esse paralelo, mas depois dos anos 2000, acho que os anos 2000 é mais ou menos esse paralelo. Depois dos anos 2000, agora você já pode estar na igreja adorando a Deus, mas também você pode estar no mundo e adorando e servindo ao diabo, entende? Você pode agora, claro que poder nós não podemos, né? Mas agora nas igrejas a gente pode adorar a dois senhores. E algo, efeito manada aí, que a gente pode ver, um baita exemplo para os dias atuais. E Wesley, uma coisa, Deus ele tem ciúmes da gente. Deus ele pede um povo exclusivo. Agora o diabo não. O diabo ele diz assim, tu pode ir na igreja, tu pode cultuar o teu Deus, mas tu faz as coisas que eu quero. Porque tu tá na mão dele, né? Muitos jovens estão nessa situação. Eles estão indo no efeito manada, servindo um Deus do jeito deles, mas achando que estão fazendo certo. Hoje é muito comum a gente ver assim, a moda de crente, né? De um tempo para trás, dizer que era cristão era uma coisa, né? Dava tu é crente, era um baque. Hoje todo mundo é crente. É verdade. Tu chega assim, tu pergunta, não, eu sou crente, eu vou na igreja. Só que estão adorando como o povo de Arão. Sim. Eles estão com o bezerro deles, adorando Deus, que todo mundo está adorando do jeito deles. Sim. O efeito manada, Sim. né? E é exatamente isso. Arão, ele não conseguiu conter aquele povo. Arão, ele não conseguiu. Sim. Ele não teve um braço firme. Daí a gente entra em outro tema, que é a má administração, a má liderança de Arão aí, né? Mas não vamos entrar em questão. Nós temos comentário aqui da irmã Kelly, ela fez uma contribuição, que ela disse assim, redes sociais é um grande efeito manada, porque hoje em dia, se você não fica escravo do celular, você se sente um estranho em qualquer lugar. E outro exemplo que a gente estava até comentando antes, que é muito forte, que é muito palpável, o efeito manada, é na questão estética. As pessoas estão praticamente, a maioria, iguais. Né? A tendência que existe é por exemplo, agora que eu vejo bastante, é da harmonização facial. As pessoas estão com os mesmos rostos, os mesmos dentes, as mesmas cores de cabelo, tudo igual. Os designs de sobrancelha, tudo igual. Porque isso é o efeito manada. Eu quero ser aceito no padrão de beleza de todo mundo. Ou então, as pessoas até em músicas, essas coisas, não sabem nem o que tá ouvindo às vezes, mas tá ouvindo porque tá todo mundo ouvindo. E daí eu pergunto, por que tu te veste assim? Porque é a última tendência. E às vezes isso acaba acontecendo até na igreja. Por que tu tá assim? Porque não sabe dizer. E nisso entra a pergunta da irmã Tarciele, que é: como diferenciar quando é o efeito manada e quando é um posicionamento correto do povo? Um dos irmãos quer responder? Eu acho que é muito fácil. Quando um posicionamento correto, ele é um posicionamento que ele destaca. Ele é oposição. Normalmente ele vai contra o que a maioria quer fazer, né? A maioria quer, o Arão, por exemplo. O povo queria um bezerro de ouro. Era o efeito manada. Todo mundo queria aquilo ali, porque eles viram no Egito. Eles estavam acostumados com o Egito, então eles queriam aquilo ali. A posição correta. Se Arão diz para o povo, não vamos, nós temos o nosso Deus. Moisés foi buscar de Deus uma revelação, foi buscar de Deus as diretrizes. A gente não vai e fazer como o povo no Egito faz. Então é muito nítido quando uma pessoa se posiciona contra a vontade do povo, a vontade da carne, se posiciona contra. A vontade correta ela é muito explícita. Sim, e fora que tem a questão de que ela é bem embasada, né? Geralmente o efeito manada, a pessoa não sabe nem muito bem o porquê tá seguindo aquele curso. Sim. E quando né, me perdi agora na linha de raciocínio. Isso, quando é um posicionamento correto, a pessoa ela tem convicção do porquê ela tá fazendo aquilo. Sim.
existe essa questão, exatamente como o irmão Jonas disse, se destaca justamente porque é algo que faz sentido. Sim. É algo que a pessoa tem certo para ela aquilo. Então, por isso que existe esse destaque. Eu posso usar como exemplo muito essas ondas do feminismo, né? Eu não vou entrar em questão, mas o feminismo é isso. Daí pergunta para uma feminista ou por que tu é feminista, ou quais são as ondas do feminismo. Ela não vai saber explicar. Os princípios. Qual é a base, o princípio. As pessoas aí que falam tanto... Agora, eu vou ter que falar. Vai As polemizar. pessoas... Oi? Vai polemizar, vai. As pessoas agora em época de eleição, né? As pessoas falaram tanto nos três poderes, e daí pergunta quais são os três poderes, um básico. E as pessoas não sabem nem quais são os três poderes, ou para que eles servem. E só vão, através do efeito manada, repetindo. Repetindo o que as pessoas falam e repetindo, e não surte, não tem o porquê. Daí aí vai se criando teorias e fake news, por causa que as pessoas não conseguem pesquisar algo simples, ou uma base, um contexto, não conseguem ter um contexto e só continuam publicando algo. Vão sendo arrastados por pelas causa desse ondas. efeito manada. Também dá para usar como exemplo, agora já pegando pelo nosso lado de cristão, a gente pode usar como exemplo vou ter que falar. A doutrina. E daí a gente pergunta para uma irmã por que não pode cortar o cabelo. Ah, não sei, porque a igreja não permite. Ou por que tu é crente? Ah, porque os meus pais são. Não conseguem explicar o porquê. Porque não tem uma convicção, né? Sim, que estão nesse efeito manada dentro da igreja. Por que tu usa saia? Eu não sei o porquê, eu uso porque eu tenho que usar, porque eu quero estar na igreja. E daí não é o movimento que tá errado. Sim. Quem tá errado é quem Sim. tá ali sem Não, entender claro. o seu posicionamento, Claro. né? Só para explicar bem para os nossos irmãos que talvez não estejam compreendendo muito bem. É bom a Sim. gente deixar bem explicadinho. Tem que mas deixar claro, né? é bem E como isso. você estava dizendo, Wesley, normalmente o jovem que ele não tem essa convicção, ele não faz porque é pecado e Deus não se agrada. Eu quero viver uma vida de santidade. Ele não faz porque não pode. Normalmente essas pessoas, assim, que elas não têm essa convicção dentro delas, elas não permanecem, elas não conseguem. Agora, quando o jovem tem a convicção do que ele quer, o que ele está fazendo para agradar a Deus, é diferente. É diferente. Ele tem uma resposta convicta, ele tem uma determinação dentro dele do que eu vou fazer, quem eu quero ser. Então é mais fácil dele se posicionar contra o efeito manada e contra a maioria, né? Quando a pessoa tem convicção, né? Tem convicção. É o alicerce, a base do cristão. O cristão vencer nesse mundo, vencer o diabo, vencer a carne, né? Vencer o sistema, esse triunvirato do mal, né? Que a gente Sim. estudou na lição. O mundo, O diabo, a diabo carne. é nossa carne. Isso. Se tu não tiver a convicção de quem eu sou, para onde eu vou, ter a revelação, ser nascido de novo, o jovem ele não consegue. Ele, por mais que ele tente, ele acaba entrando no efeito manada. E a gente vai ver os exemplos agora de jovens que conseguiram. E a gente vai dar exemplos e conselhos também de como conseguir. Também. Vamos voltar um pouquinho pro chat, então, antes da gente passar pro próximo tópico. Temos mais irmãos e um comentário que eu achei bem propício pro que a gente está falando é do irmão Samuel Silva, que ele disse que é o crente camaleão, né? Que dependendo do ambiente que ele tá, Ele se adequa. ele vai se adequar, ele vai se adaptar para ser aceito, né? Que é uma das causas do efeito manada. Nós temos mais irmãos participando aqui conosco. A Samara Paul, glória a Deus, irmã Samara, Glória a muito Deus. bom saber que a irmã está aqui. O irmão Carlos Eduardo, a Ana Carla Cardoso e o irmão Eduardo, são meus pais e meu irmão participando conosco. O irmão Israel Silva deixou um versículo, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O irmão Xande, Marcos Miqueia Gama, irmão Israel Silva, o irmão Jackson Leandro. Meu pai, É, Deus abençoe. Ele botou a paz do Senhor Jesus. Jesus sempre influenciou e não foi influenciado. Somos luz do mundo, sal da terra. E ele botou no final que é de alvorada. Glórias a Deus. Glória a Deus. O irmão Tiago já foi citado.
a irmã Dulce Maria Vargas, Deus abençoe. a irmã Karine e acho que é isso. Ah, aqui, ó, um comentário que a gente vai até falar depois desse personagem, né, dessa figura bíblica, que é o Pedro, que o irmão falou, vemos o efeito manada na pressão psicológica que Pedro não aguentou no pátio do sumo sacerdote, que por estar ali, junto de muitos que negaram a Jesus como Cristo, acabou fazendo o mesmo. E isso que eu ia citar antes que eu perca, que a gente falou lá no início, né, que o efeito manada, biologicamente, é para poupar energia. Então, pensem, irmãos, como deve ser desgastante o tempo inteiro você tá sempre indo contra. Você sempre ter que arrumar outras alternativas além das que estão ali visíveis. Sim. E aí que entra, né, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas para nos dar essa força. Porque, como a gente estava conversando antes, irmão Jonas, por nós mesmos, nós vamos ser levados pela manada, não vamos conseguir sozinhos. E como o irmão Jonas já tinha nos introduzido e agora nós vamos entrar, de exemplos bíblicos de jovens, pessoas que conseguiram, pessoas de carne e osso como nós, debaixo das mesmas pressões que nós, conseguiram vencer e não serem influenciados pelo efeito manada. Irmão Jonas, com a palavra nesse momento. Só pra comentar o que o irmão, nosso querido irmão Samuel colocou ali sobre... Foi ele que colocou sobre Pedro, né? Não, foi o irmão... Xande? Não, Marcos. Irmão Marcos. E é verdade o que ele falou ali, né, Wesley? Que Sim. Pedro, ele ficou acovardado. Ele viu ali a maioria e ele se acovardou e entrou no efeito manada. Não, mas eu te vi. Eu te vi. Tu fala como ele. Tiveste? Não, mas não sou eu. A gente vê Pedro antes já falando assim, eu não vou te negar por nada. Exatamente. Que ele Porque tava na no razão grupo dele. e ele também Sim. tava ali com a maioria que era... É. Com aquela linha de pensamento. Sim. Aí depois que ele veio alguém que né, ia Ele de tava com encontro. Jesus ali. É, E daí com Jesus é fácil, eu não vou te negar por nada. tá no grupo, né? É bom a gente enfatizar isso. É fácil a gente assumir Jesus com os irmãos. Com os 12. Com os 12 É. na mesa é fácil. É fácil. Mas Glória na a hora Deus. ali, né, da oposição. Daí se depois vê- ali que tá... Que se ele fala que ele é de Jesus, que ele está com Jesus, quando ele vê ali que ele pode ser morto. Preso, tudo. E daí nega. Aí nega, e É é o efeito verdade manada. isso, né? Muitas vezes a gente tá com essa camisa aqui bonita da geração eleita, cor do exército. Aí a gente pega e no meio dos 12, a gente mantém a postura correta. Aí larga o seu Pedro lá no meio da faculdade, no meio da escola, né? Agora a gente teve a Copa aí, muitas empresas tiveram um intervalo e tal pra ver o jogo e ofertaram comida de graça e bebida e botaram aquele telão grandão pra ver o jogo. Quantos Pedro que não estavam com 12 de repente não Esqueceram assistiu ali? Jesus. Esqueceram, né? Assistiram. Só uma olhadinha. Exatamente. Já estavam no pique de torcer pelo Brasil nas eleições e continuaram, né? Saíram da mesa Meu Deus. e se perderam. Então, esse é um problema muito grande. Quando tá fora da geração eleita, quando tá longe, aí vai no efeito manada. É. Mas a Gabriela tem como, e a gente vê na Bíblia pessoas que tiveram, jovens, que tiveram no meio da manada e conseguiram se opor. Vimos. E tinha fortes influências e eles conseguiram resistir. E eu não sei se o Wesley vai querer começar falando, se o irmão Jonas vai Pode ser, querer Jonas. discorrer melhor. Amém. Então eu vou começar aqui, mas a gente vai conversando todo mundo junto. Eu tenho que achar aqui. O mais conhecido, que mais se enquadra aqui, é o nosso irmão Daniel, né? Jovem inteligente, jovem sábio, e que ele e seus 3 amigos foram levados para Babilônia. Eles não foram para lá porque quiseram, por opção. A Bíblia diz que o povo deles foi invadido e eles foram levados. Agora eles estavam habitando, Gabriela, no meio de um povo, o pior povo da época, em questão de idolatria, de libertinagem, né? É o mundo de hoje, eu olho assim. E imagina os colegas dele, os outros jovens, se não tentavam fazer eles aceitarem isso também. A pressão que não existia. Estavam longe da casa deles. Estavam longe da presença Seus de pais, Deus, né? dos seus pais, dos ensinamentos.
E a Bíblia diz que o povo foi levado escravo. Mas eles, como eram sábios, eles tiveram vantagens. Eles foram levados sábios e manteram lá escravizados, mas como sábios. Eles tinham que estudar o idioma deles, estudar a religião deles, né? E a gente vê que eles estavam em um lugar terrível. Eles tinham a opção de estar ali ou não? Não. Não. Não tinham. Eles foram levados para aquilo ali. Eles foram levados para aquela situação. Mas, ali onde eles estavam, a maioria, na hora do banquete, na hora do manjar, o que eles faziam? Né? Iam comer, iam beber, eles iam curtir aquilo que eles podiam curtir. Mas aqueles jovens, eles se posicionavam contra. Eles estavam em um lugar que eles não tinham opção, mas eles tinham a opção de ser diferente naquele lugar. Sim. E a gente é assim. A gente tem que estudar. Esses dias um irmão muito abençoado de Alvorada estava pregando e ele comentou, acho que os jovens lembram, que a esposa dele, quando era jovem, acho que tinha 18 anos, ela largou a escola porque, né, a maioria ali do tempo dela dizia que não valia a pena ficar estudando, que em seguida Jesus ia voltar, e ela foi na maioria e saiu. A gente vê, né, ele até depois se casou com ela e ela entendeu que não era daquele jeito. A gente não precisa se afastar do mundo. A gente não tem como abandonar a escola porque eu estou no meio de pecadores. Daniel estava no meio da Babilônia, mas não importa onde ele estava. O importante era quem ele era. E lá ele fez a diferença. O posicionamento que ele tinha diante daquela situação, né? Exatamente. Então a gente não precisa se afastar do mundo. Hoje em dia nós somos obrigados a estar na escola. Somos obrigados a trabalhar. Como Daniel na Babilônia. Ele foi levado, nós temos que fazer. Só que lá dentro será a diferença. E detalhe, fazer bem feito. Eu lembro que há um tempo atrás o Diácono Wagner pregou lá na Estela Maris que Daniel tinha sobre si o espírito de excelência. E às vezes, irmãos, nós não podemos deixar como desculpa de que, porque eu não estou no meu ambiente e não estou no meio de cristãos que eu vou fazer o trabalho mal feito. Nós podemos ver que tanto ele como o irmão, até o irmão aqui no chat, o irmão Samuel Pacheco, comentou que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles venceram esse efeito manada e é importante a gente também dar ênfase na questão de que eles faziam o que eles tinham que fazer bem feito. Sim. Eles faziam tudo com... Eu esqueci a palavra excelência. Com zelo. Com zelo, com excelência. Ou seja, eu vou sim estar ali no território inimigo, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. E nem por isso eu vou perder a minha identidade como cristão. Sim. E nem por isso eu vou abrir mão do meu propósito de servir a Deus. Que muitas vezes a gente não tem a maturidade suficiente para entender que tem diferença entre eu fazer o que eu tenho que fazer e eu estar me contaminando com os demais. É bem diferente eu estar lá na escola para estudar, eu estar lá no serviço para trabalhar, participar do que eu tenho que participar, que é a obrigação participar. Sim. E isso não vai, se eu manter firme o meu propósito, isso não vai me corromper, não vai me contaminar. Sim. Né? A gente vê aqui na história de Daniel, aqui no capítulo 1, verso 7, ele vai nos falar que o chefe dos eunucos trocaram o nome dele. Ou seja, trocaram toda a identidade em que eles podiam, a Babilônia trocou. Toda a identidade. Vão trocar nome, vamos trocar tudo. Eles só vão saber, ou a gente só vai ter registro que eles vieram lá de Israel. Esse vai ser o único... Como é que é? Marca deles. A única marca deles em que eles vão ter é que eles vieram lá de Israel, lá de Judá. Mas a gente troca os nomes, a gente troca para trocar totalmente o pensamento. Essa era a ideia da Babilônia. Pegar pessoas inteligentes de Israel, de Judá, pegar pessoas sadias aqui, esses jovens... E trazer pro lado deles. E daí trazer pro lado deles, trocando o nome, trocando totalmente a identidade. Mas pode trocar aí, você jovem... eu vou começar a pregar aqui. Pode trocar aí com você a sua identidade, pode trocar aí com você o seu nome, pode trocar qualquer coisa. Mas algo em que eles não conseguiram tirar de Daniel e algo que eles não podem tirar da gente é a nossa identidade como cristão. Em que não está em nosso nome, não está em nosso RG,
não está ali no nosso currículo, mas está dentro de nós, está no nosso coração, está na nossa mente, é isso em que nos faz sermos aquilo em que nós sermos. Aquilo em que nós somos, né? Agora, sacrifiquei o português agora. O diabo ele faz exatamente isso, né? Primeira coisa, vou te levar para um sistema mundano. Tu vai ficar no meio de um povo perverso. Agora eu vou tentar roubar a tua identidade. Identidade de Deus, aquela identidade de santidade, aquela identidade de diferença, de sal da terra e luz do mundo. Agora o diabo tenta trocar a identidade, como o Wesley bem disse. Chegou lá, já vamos trocar o nome deles, vamos trocar a identidade deles. Não vão ser mais diferentes, vão ser igual a gente quer, do nosso jeito, com o nosso nome, com a nossa identidade. E o diabo ele não mudou a tática até hoje, Gabriel. Ele não mudou a tática. Ele sabe que as pessoas têm que estar ali. Sim. E ele tenta perverter as pessoas. E uma das características pra gente falhar com Deus é esquecer o nosso propósito. É tipo, eu esquecer quem é o Wesley, quem é o Jonas, quem é a Gabriel. A partir do momento que tu esquece quem tu é em Deus, o porquê que tu tá aqui nessa terra, pronto, tu tá suscetível a ser levado por efeito manada, por qualquer onda de feminismo político, futebolístico, qualquer coisa que vier, porque tu não tem mais um propósito. E até, acho que até o recado do meu WhatsApp é: saiba a diferença entre proposta e propósito. E hoje em dia, muitos de nós acabamos cedendo a propostas porque a gente já esqueceu há muito tempo de qual é o nosso propósito. Aleluia, verdade. O pastor Humberto já disse isso, né? Que nós devemos usar este mundo como tu usa um copo descartável. Eu vou usar aqui o necessário. Eu vou usar ele para tomar água, vou tomar meu suco, mas depois eu amasso e jogo fora. O mundo é exatamente isso. A gente já está aqui, a gente tem que viver aqui. Mas a gente tem que saber que isso aqui é passageiro. Sabe? A gente tem que saber que isso aqui é descartável. A gente não tem que ter apego. A Bíblia diz, como bem dissemos no início, não te detenha. Né? Daniel estava na Babilônia, mas ele se deteve. Ele participou dos manjares. Na hora da oração, agora era o horário que eu orava lá na minha terra. Não, mas agora eu já estou em outro lugar, eu vou... O pessoal não está orando, estão lá na praça. Ou como o pessoal hoje em dia tende a dizer, é um novo ciclo da minha vida. Ciclo. É um novo ciclo, eu não preciso mais ter as mesmas práticas, né? Antes eu até orava, mas hoje em dia eu tô em outra fase da minha vida. Não é mais necessário essa coisa de jejum 2 vezes por semana. Consagração pra quê se agora eu tô trabalhando e fazendo faculdade? Pra quê? Eu nem tenho tempo. Não tenho mais tempo. Deus sabe do meu coração. Exatamente, eu tenho vontade. Deus sabe do meu coração. Eu tenho vontade. A maioria nem sabe, né, que o inferno ele tá cheio de vontades, de boas vontades. Mas é difícil, a gente tem que se posicionar contra. Tá no meio da Babilônia, mas se posicionar. Na hora que tinha que orar, Daniel escancarava as portas, ele não se escondia. A pessoa que tem propósito não fica se escondendo na empresa, aonde quer que esteja que é cristão. Aliás, por que eu vou esconder isso? Se é minha certeza de vida. Exatamente, a gente é a melhor coisa do mundo é tu ser cristão. Tu recebeu uma revelação que bilionários não receberam. Que homens que governam nações não receberam. Eles vão morrer e vão para o inferno se não estar Jesus. Mas a gente recebeu uma revelação maravilhosa. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos embaixadores de Cristo. É o que o irmão Samuel lhe disse. Amém. Somos embaixadores do Somos céu da na mesma terra. revelação, irmão Samuel. Nós somos embaixadores. O que é o embaixador? É o representante de uma outra terra. Então a gente não é daqui. A gente está de passagem, forasteiro, peregrino. A gente está peregrinando por essa terra. Não se deter, mas manter o foco e o propósito é o nosso objetivo. É isso que vai nos levar para o céu. Agora, voltando aqui para o exemplo de Daniel, a gente consegue ver que Daniel e esses outros 3, né, amigos dele, Daniel, enfim, Ananias, Sadraque, Misael, misturou os Azarias. Vamos ler. Daniel, Ananias, Misael, Sadraque. Peraí. Vai, Tá bom. segue. Enfim.
A gente vai ver aqui que quando eles se decidiram, aqui vai falar se propôs, né? A não se contaminar. Agora, imagina comigo eles estarem, digamos que no mesmo ambiente em que essas outras pessoas estavam, talvez os seus amigos ou conhecidos em que eles tinham lá em Judá, mas agora eles têm que se separar do ambiente agora onde é que eles vão comer. E daí imagina essas outras pessoas, ou toda a influência das outras pessoas, olhando esses 4 indo comer outras coisas, indo para uma outra mesa. E imagina o pensamento deles, ou o que aquelas pessoas poderiam falar, o que aqueles outros jovens poderiam dizer, que eles eram quadrados demais, eles eram fanáticos demais, em que agora era um novo ciclo. Pra que tudo isso? Se a gente já tá na Babilônia, se os nossos pais, se os pais deles já não estão ali, por que eles ainda estavam continuando as mesmas práticas, né? Nós vamos ver isso... E o melhor é ver que eles eram os mais fortes e robustos de todos, não comendo os manjares. Sim. Exatamente. Temos aqui mais um comentário que é do irmão Marcos Miqueias. Ele disse: Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Amém, José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. E essa é a diferença. É a diferença. Quando tu tá ali pra fazer o que tu tem que fazer, mas aquilo não tá no teu coração. Ali, como diz um provérbio, né? Onde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Se eu tiver apegada ali na Babilônia, a Babilônia é o meu propósito, é o meu motivo de vida, é minha motivação diária. Mas se não é, como o irmão Jonas falou, é um embaixador. Daniel provavelmente estava sendo um representante do povo dele lá, mas um representante que representava direito, né? Porque às vezes nós acabamos falhando em ser representantes, né, do... É que tem uns que querem ter dupla cidadania, né? Cidadania. Cidadania. Então eles são do céu, mas são da terra também. É Isso não dá certo pro habitante do céu, não dá certo dupla cidadania. A gente tem que ser um só. Só céu, não qualquer pode. lugar. Verdade. Né? A gente tá trilhando essa terra, mas a gente não é daqui. O nosso lugar é no céu. É verdade. E é interessante, Wesley, tu falando aqui de Daniel. Pra mim, Daniel acertou. Não foi quando ele abriu as janelas para orar. Não foi quando ele se negou a se prostrar diante de outros deuses. Mas lá, quando ele assentou no coração não se contaminar. Então, ou seja, o que ele tinha de diferente? Convicção, propósito. Antes de você sair de casa, você pode levantar, olhar no espelho e dizer assim, olha, eu sou diferente. E isso que ele fez, a Bíblia diz que ele assentou no coração, não se contaminar. Ou seja, ele tomou aquela decisão consigo mesmo. Eu vou sair, eu vou fazer as minhas atividades, mas eu não vou me contaminar. Eu tenho um propósito, eu sei o Deus que eu sirvo. E a maneira, a prática, do modo que eu vou viver. Sim. Né? Então, quando ele assentou, o jovem, quando vai sair de casa, ele tem que ter essa certeza. Eu não vou me contaminar. Então, vai vir as ofertas, mas ele já assimilou aquilo, ele já gravou no coração. E ele sabe que ele não vai fazer. Sim. Se ele só é deixado levar, se ele vai, né? Aí é mais fácil do sistema levar ele, do diabo enrolar ele. Se eu tô na igreja por causa da maioria... Exatamente. Vou acabar indo. Se tu não tem um propósito, tu te vende por propostas. Sim. A gente vê aqui também que Daniel... Daqui a pouco a gente já vai dar um rápido intervalo, mas eu queria só destacar mais um ponto aqui de Daniel, né? Amém. Que mesmo Daniel, com toda essa influência que eles tinham, lá na Babilônia a gente vai ver que depois ali vem um decreto do rei Dário, e que não podia orar, não podia adorar outro Deus, não podia nada. Sim. Mas ele não vai se intimidar. Eu acho isso muito interessante. Ele não se intimida. Ele não pensa, tá, então, como esse decreto vai vir, eu posso ser morto na cova dos leões, então eu não vou mais abrir as minhas janelas, eu oro dentro do meu quarto quietinho. Não. Ele continua orando as 3 vezes com as janelas abertas, e a gente vê que isso estava incomodando aquele povo. A gente vê que o fato dele estar orando ao seu Deus de janelas abertas, e ele estar se destacando perante todas aquelas pessoas à sua volta, aquilo estava incomodando aquelas pessoas. E o rei Dário ali, mesmo com todo esse decreto,
ele não vai se importar e vai continuar orando, porque a identidade dele era que ele não ia se influenciar com esse efeito em que a gente hoje estuda e entende que é o efeito manada. Talvez Daniel ele não tinha esse conhecimento do efeito manada, mas ele sabia que este efeito ou a influência poderia acabar com a identidade que ele tinha de como um cristão, como um judeu, e ele não queria se contaminar, ele não queria ser influenciado, e se preciso for, ele iria para a cova dos leões como ele foi, mas ele não se deixou ser influenciado e não teve medo de ter a sua identidade, e se precisasse for, ele ia fazer qualquer coisa. Mas ele não teve medo de expor a sua identidade. Sim, ele não teve medo de não ser aceito mais pelo grupo. Quem sabe até passava alguns amigos dele ali na janela. Daniel, o que tu tá fazendo? Não tem Fecha necessidade. A janela pra orar. Fecha essa janela. Não, ele não teve medo porque foi como a gente tá falando várias vezes. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito maior e por isso ele seguiu assumindo os riscos e não se deixou levar pela onda ali que tava tentando a manada arrastar ele. Aí que tá a importância de se posicionar. Sim. Não dá pra ser cristão agente 007, né? tem que se posicionar. Agora, chegando o final de ano, tem essas festinhas da empresa, essas festinhas com fraternização, né? Se eu posso não ir, se vai ter bebidas alcoólicas, se vai ter música, dança, por que eu vou ir? Né? Por que eu vou ir? Eu não vou evangelizar lá. Eu não vou fazer a diferença, não. Eu vou, então, se eu estiver lá, eu vou estar me detendo no caminho deles. Então, não. Então, eu tenho que me posicionar. Eu sou cristão, agora é a hora de eu me posicionar. Tem hora que o cristão tem que se posicionar. Ou ele entra no efeito manada. São encruzilhadas. Ou eu faço a diferença, embora que eu encare a maioria. Embora que as pessoas dizem, mas tu é louco. Embora as pessoas digam, não, mas isso aí não se faz mais. Cala a boca. Ou tu te posiciona, ou senão tu vai junto. E Daniel tinha horas que ele trancava o pé. Sim. Pode aquecer aí a fornalha, pode chamar os leões, pode deixar eles com fome aí. Eu tenho convicção, vou agradar a Deus e... né? Não, mas eles vão fazer mesmo. Eu vi os leões lá, hein? É verdade. Não, mas... Eles estão com fome. Eles estão com fome, eu vi. Não, mas não tem problema. Eu tenho convicção do que eu quero. Eu vou até o final. A convicção e saber que tu tem que te posicionar é importante. A gente tem que se posicionar. O mundo não tem vergonha de fazer o que eles fazem, as baixarias que eles fazem, mudando tudo pervertido, do contrário. Não tem vergonha disso aí. Agora, por que eu vou ter vergonha de ser cristão? Né? Por que eu vou ter vergonha de me posicionar? Eles se posicionam, fazem as coisas mais horrendas que existem e acham bonito e aplaudem, ainda botam em novelas de tão bonito que eles acham. Agora o cristão se esconder, né, não se posicionar para agradar eles, aí a Bíblia diz, né, que aquele que agrada ao mundo desagrada a Deus. Então tem momento que o jovem ele tem que expor o que ele aprende dentro da igreja. Aqueles que são amigos do mundo, né? Não exatamente. Então vamos dar a pausa e em Amém. seguida a gente já vai se encaminhando para finalizar aí a conclusão. Amém, irmãos? Amém. Mas antes eu queria fazer um convite a todos os jovens aqui que são desta região, área de Alvorada. Quero que vocês jovens prestem atenção neste convite. Amanhã, dia 17, nós temos aqui a nossa vigília da juventude, da Superintendência da Juventude. E eu queria convidar vocês todos a não ficarem nesse efeito manada de dormir até tarde. Não ficarem nesse efeito manada de estar, né, dormindo ou descansando porque o dia foi muito cansativo. Não fique nesse efeito manada e venha aqui para a sede nacional. É a última vigília do ano. A última vigília do ano. Vigília de ação de graças por tudo que Deus fez por nós durante Amém. esse ano. Acho que era isso. Se você não sabe o endereço, a Rua Farrapos, 312, aqui. Então, estão todos convidados ou jovens convocados para estar aqui nessa vigília. Amém? Vamos dar este rápido intervalo. Amém? Santo,
impossível te interromper e a tua fé esmurecer. Olhe para o alto e contemplará que Deus tem poder, e contemplará que Deus tem poder. Mesmo que todos te abandonem e os teus planos se frustrem, creia nas promessas e escute a voz de Deus, e escute a voz de Deus. Ouça, tenha coragem, lute, não largue a espada. Estou te contemplando e o alicerce eu estou levantando. Olhe com visão de águia, vença esta batalha. Aquilo que eu prometi na hora certa irá se cumprir. Mesmo que todos te abandonem e os teus planos se frustrem, creia nas promessas e escute a voz de Deus, e escute a voz de Deus. Ouça, tenha coragem, lute, não largue a espada. Estou te contemplando e o alicerce eu estou levantando. Olhe com visão de águia, vença esta batalha. Aquilo que eu prometi na hora certa irá se cumprir. O impossível não vai te deter e o milagre vai acontecer. Chegou o tempo de reconstruir, então pra que pensar em desistir? Creia que eu sou a base forte para a tua casa não cair. Glórias a Deus, irmãos, estamos de volta, então, né, com a nossa live sobre o efeito manada. Irmãos, gostaríamos de pedir algo muito importante para todos vocês que estão nos assistindo, que é: deixem o seu like, irmãos. Nós estamos aqui com apenas 4 likes. Então, irmãos, eu estou vendo que tem 32 pessoas, 28 nos assistindo. Irmãos, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com um amigo seu que você acha que está sendo influenciado, que está sendo arrastado pela manada desse mundo. Compartilha com ele, para ele assistir, nem que seja o finalzinho, ou ele volta lá no início e consegue acompanhar conosco. Então eu peço, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like.
nós vamos voltar aqui fazendo leitura de uma pergunta que uma irmã deixou aqui no chat para nós, que foi, só deixa eu achar a pergunta dela aqui. O que fazer para vencer com o sistema mundano? Né? Porque a gente sabe que o efeito manada, grande parte, ele é pré-estabelecido e influenciado por forças malignas e pelo sistema desse mundo. Irmãos, qual dos dois se arrisca a responder esta pergunta da irmã Kelly? Que é o que fazer para vencer com o sistema mundano? Que eu acho que, em outras palavras, seria, né, como vencer esse efeito manada. Exatamente. A forma, a maneira que a irmã tá perguntando, né? Como se posicionar, a gente sabe. Agora, como que eu vou conseguir? Se a minha carne quer fazer isso, como a gente viu no início ali, né, Gabriela? A nossa carne, ela quer, a nossa carne se sente confortável. Então, a única maneira de eu ir contra o efeito manada é indo contra a minha carne. A minha carne quer ir no efeito manada, mas eu não quero me posicionar contra, então eu vou contra a minha carne. Como é que eu vou contra a minha carne? Jejum, oração e palavra. Isso ainda não mudou e nem vai mudar, né? Não vai ser atualizado nunca. Não vai ser atualizado nunca. Não vai ser atualizado nunca. Então é importante, jovem, orar, jejuar e ter palavra, estudar a palavra que dá força para ele e ele vai conseguir se posicionar. Só na cara e na coragem, sem jejum e oração, não vai dar certo. A pessoa até pode ir até um certo ponto, mas ela vai acabar sendo atropelada pelo sistema. Uma hora ela vai ficar exausta. Exatamente. Né? Que o cérebro vai para isso, vamos relembrar lá no início, né? Como o irmão também já relembrou. O cérebro vai por isso porque é a tendência de poupar energia. Sim. E quantas vezes, irmãos, a gente chega exausto? Não fizemos nada, entre aspas, né? Fisicamente. Mas estamos exaustos. Por quê? Porque é constantemente lutando contra as forças contrárias. Então, por isso que a receita continua a mesma, como o irmão Jonas falou. É oração, é jejum e a leitura da palavra. E assim nós vamos conseguir vencer, né, o sistema desse mundo e contra esse efeito manada. Porque senão, como o irmão Jonas disse, na cara e na coragem, irmãos, é inviável. Não vai acontecer. Você vai acabar sendo arrastado, sendo levado pela onda aí do efeito manada. E a gente sabe onde é que termina, né? Então a gente tem que se posicionar. A gente tem que ter oração, jejum e palavra para vencer. Para não ter medo de ser diferente. Jesus ama os diferentes. Jesus chama os diferentes. Jesus disse que a gente é para ser diferença. Ele não se importa se a gente não tá igual a todo mundo. Ele não se importa com a maioria. Ele faz uma festa no céu por uma alma salva. Ele não tá preocupado com grande número. Ele quer aqueles que são diferentes. A gente tem que buscar Deus ser diferente. E de repente, Gabriela e Wesley, alguns jovens estão escutando e estão pensando assim, olha, eu sou assim, eu me identifico, eu não consigo ir contra a maioria. Eu até nem ia naquela festa, mas começaram a me convidar e começaram a me persuadir, e daí eu disse que ia, eu não consigo me segurar, me frear. O que eu faço? Não é o fim. A Bíblia dá vários exemplos, o próprio apóstolo Pedro, ele mudou depois, ele foi um homem que se posicionou. O Pedro que negou Jesus, depois foi crucificado. E ele chegou a dizer o seguinte, Gabriela, por favor, não me deixem morrer como o meu mestre morreu. Me invertam para que eu morra de cabeça para baixo. O que mudou tanto na vida de Pedro? Foi porque ele teve um novo nascimento. Ele teve um contato com Jesus e Jesus converteu. A Bíblia diz que enquanto ele passava, a sombra dele curava. Então, o que faz tu mudar, jovem? O que faz tu começar a se posicionar com força, a se posicionar como o sal da terra e do mundo? É tendo um novo nascimento. Não é o fim se tu continua ainda seguindo a manada. Não é. Sim. Mas tu tem que buscar um novo nascimento. E como Pedro mudou 100%, você também muda, eu também mudo. Mas o caminho é esse, é perseverar. Jejum, oração e palavra. É a transformação. E algo, né, que é característico do efeito manada, é essa questão de se parecer com os outros irmãos. Se a gente tivesse um pouco mais de noção de como Deus preza pela nossa individualidade. Exatamente. Deus te chama justamente por tu ser... Não, né? Não totalmente assim, mas por tu ser diferente. Sim. Não é aceitar os teus defeitos, né? Não vamos confundir aí com outras ondas aí. Mas eu digo assim, não queira ser igual a todo mundo.
Sabe? Eu vejo... Não vou falar pra não constranger a pessoa depois, mas é que eu tenho contato com pessoas mais novas, né? Tenho irmãos mais novos que eu, não vou falar qual deles. Eu não vou falar que é o fulano, né? Não vou falar que... Mas a gente vê que existe muito forte essa influência de fazer tal coisa porque fulano faz. Porque os outros fazem, sabe? Eu tenho 3 irmãos, então pra descobrir quem é, É fácil. vai ser um pouco difícil de saber. Mas aí eu observo Sim. que algumas coisas, algumas atitudes, algumas escolhas... Se eu falar essa vai ficar muito evidente, mas... algumas escolhas é por influência, sabe? É. Como a gente falou, questões estéticas, hoje em dia, é muito forte. E aí, os irmãos, não sei se é tanto, mas nós irmãs, na questão de roupa, é nítido quando nós somos evangélicas, né? E aí, às vezes, eu em certos momentos, principalmente quando eu mudei de ministério e Deus começou a trabalhar em mim, e eu me sentia assim, ó, um peixe fora d'água. Porque no início do ano, eu era o Pedro que andava na onda de todo mundo. E aí, no meio do ensino médio, Deus falou pra mim, ó, é assim, assim, assim. Eu falei, Deus, tu quer? Então tu vai me dar os meios. Aí Deus vai lá, então tá, tu quer? Quer que te dê os meios? Eu falei, Deus, se tu quer que eu me vista dessa forma, o Senhor vai me dar. Porque o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, tô estudando. Daí, passou uns dias, ganhei um monte de roupa, deu amém, Deus. Tá, não tem como ir contra. Mas é normal, quero enfatizar isso, é normal no início tu te sentir um pouco diferente. Tu sentir um pouco essa opressão. E acho que é normal o tempo inteiro a gente sentir essa oposição. E eu vou dizer uma coisa, além de normal, é obrigatório. É. Jovem, se tu tá sendo igual, se tu não tá tendo confronto com as tuas vontades, se tu não tá sendo diferente, sinto te informar, tu já tá no efeito manada. Já tá sendo levado. Já tá sendo levado. Porque o cristão de verdade, ele é a oposição. Se preocupe quando no seu trabalho, na sua escola, você não tá sendo a diferença. Ou todos querem ser seu amigo, ou todos querem ser próximo de você. Se eles falam piada suja no teu lado e falam palavrões de baixo calão assim no teu lado e não te respeita, cuida, porque de repente tu tá sendo sal insípido, um sal que não tá salgando. Tu tá entrando no efeito manada. Agora, como fazer para que eu me posicione contra? Primeiro, ter a revelação, buscar em Deus, Jesus, eu quero ser diferente, a diferença está em ti e tu pediu para que eu te represente aqui nessa terra. Então, eu vou me portar diferente. Eu amo ser a diferença, eu vou ser. A gente simplesmente não tem que ser, mas tem que amar ser, tem que desejar, sabe, Wesley? Eu quero ser diferente. Eu fico feliz quando me olham e dizem assim, olha, tu é cristão, tu é diferente. E eu tenho experiência própria. Conhecidos, amigos, inclusive comigo. Quando eu entrei, tanto o meu gerente na empresa que eu trabalho hoje, quanto a minha supervisora. Os dois me disseram a mesma coisa. Eu te contratei porque eu vi em ti uma diferença. Sabe? Agora, se tu não tem essa diferença, tu tá no efeito manada. É o fim, não é o fim. O fim vai ser se tu continuar. É preocupante quando o jovem ouve essa seguinte frase e ela não causa incômodo nele, tá? É a frase assim, ó, que eu já ouvi e me causou como se eu tivesse levado uma facada. Tu nem parece que é crente. Mas tu é crente mesmo? Não, e a pessoa fala isso como um elogio. Tu nem parece que é crente. É que daí estão chamando pro efeito manada. Meu Deus. O que eu tô fazendo de errado, Senhor? O que eu tô fazendo de errado? Então, jovem, se tu ouve isso, nem parece que tu é crente e tu te sente feliz, é como o irmão Jonas diz, lamento te informar. Lamento te informar, mas o diagnóstico já está inserido no efeito manada. Outro sinal, sentiu vergonha em algum momento de ser cristão. Calma, não se sinta o último dos lixos do mundo. Não é assim que funciona. É parte da tua carne. Ou seja, Deus está te aperfeiçoando, Deus está trabalhando e está te amadurecendo. Tu vai chegar num ponto que tu vai ter alegria, orgulho. Mas enquanto ainda tiver uma timidez, chega em casa, dobra o joelho e assenta no coração. Sim. Jesus, eu quero ser diferente, eu quero amar ser diferente. Eu desejo ser diferente. E diz a verdade, Jesus é teu amigo. Jesus, eu senti vergonha hoje.
Hoje eu senti vergonha quando chegaram e me falaram, mas tu é crente? Ou, ele não faz porque ele é crente, e eu senti vergonha de admitir. Sim. Chega pra Jesus e fala, porque o novo nascimento ele começa assim. Tu começa a expor pra ele como tu quer ser, que tu é fraco, que tu é pecador, reconhecendo. Aí ele vai começando a trabalhar e tu vai nascendo de novo. É um termo atualizado que eles também usam, né? Mas a Bíblia é muito atual, há muito tempo, que é o que eles chamam hoje em dia de inteligência emocional. É tu te perceber, é tu saber quem tu é, vai lá aos pés de Jesus. Ó, Senhor, eu reconheço que aqui... E também é importante a gente enfatizar que existem esses altos e baixos. Vai ter momento em que a gente vai dar uma balançada, irmãos. A gente não tá falando aqui que todo mundo aqui é sempre firme e tá sempre bem. Não. Só que qual é a diferença? Tu reconhecer que existe essa necessidade de... Eu não posso aceitar. É quando tu vê que tu tá indo na contramão, tu tá começando a ser arrastado. E daí tu tem que te jogar aos pés do Senhor pra manter resistência. Porque imagina, irmãos, tá? Vamos... Efeito manada. Tu imagina um monte de gente indo pra mesma direção... E tu indo pra outra, irmão Jonas. O tempo inteiro tu indo ao contrário. Não vai ter uma hora que tu vai cansar? Não vai ter uma hora que tu vai cansar, John, Wesley? Eu chamo de John. Vai ter uma hora que vai cansar, mas quem é a força? É Jesus. Vai ter momentos... A gente tá firmados na rocha, né? Isso, e vai ter momentos que tu vai te sentir... Mas o problema é aceitar isso. E achar que isso é normal. É acontecer... anos da tua vida e tu ouvir, tu nem parece crente, e já ser normal pra ti. Realmente, eu não pareço ser cristão porque eu sou o mais diferente de todos, né? Aí se sente fora do efeito manada, fora de qualquer órbita também, porque não se identifica como cristão, tá peregrino demais esse daí, ele não tem identidade nenhuma. Cidadão duplo, né? Desse daí não tem nem duplo, ele não tem identidade nenhuma, porque ele não se identifica em lugar nenhum. Aí também é problemático. Mas é como a gente tá tratando aqui. A receita continua a mesma, né? Como... Jovem, assim, a gente tem que saber. O jovem, ele tem que jejuar ao menos uma vez por semana. É corrida, é difícil. Mas nos tempos que a gente está vivendo hoje, se o jovem não jejuar pelo menos uma vez por semana, se o jovem não orar, não tirar para orar 20, 30, 15, 20 minutos antes de dormir, não contar o trapo, né? Cansado, fechando o olho ali, não, aí não vai render, mas tirar um tempo pra orar. Se tu acorda às 6, levanta um pouquinho antes e ora. Eu tenho mania de orar no meu quarto, às vezes quando tô com sono, caminhando. Fecho a porta do quarto, apago a luz e fico caminhando. Ali eu não vou dormir, ali eu oro com uma voz mais alta que eu me escute. Sabe? Crie meios para que tu consiga orar, que orar esteja nas tuas práticas, na tua rotina. O jovem, ele tem que orar, ele tem que jejuar. A gente tá vivendo aquele momento que a parábola fala das 10 virgens, que pairou um sono e que as virgens adormeceram. Tá difícil para ser cristão, tá difícil para permanecer no caminho. Tá muito difícil. Só vai conseguir, Gabriel, aquele que tiver oração, Wesley, aquele que orar, jejuar, buscar o encontro. Eu ainda não tenho um novo nascimento, mas Jesus, eu quero. Porque senão não vai ter força. Além da nossa carne, do diabo, o momento antes do arrebatamento, o pré-arrebatamento, nos dificulta. Os discípulos não conseguiam nem orar no Getsemane. Eles dormiam. Eles estavam completamente sobrecarregados, cansados. A igreja vive essa fase no mundo. É um momento muito sombrio. E o jovem só vai permanecer se estiver orando, jejuando, buscando na palavra, senão ele não consegue. Ele não consegue. É porque tem toda a influência do mundo, da carne, e o inimigo tá investindo muito forte, principalmente nos jovens, né? Porque a mente, né, tá entrando no processo ali de maturação, toda a questão de formação. Qual é o melhor momento? É nesse, de desenvolvimento. É nesse onde as ideias estão sendo formadas. Então, por isso é muito importante. Nós estamos constantemente adquirindo coisas. É importante, novamente, a gente vai enfatizar. Tem que orar, tem que jejuar, senão não vai vencer. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é necessário. Sim. Senão, não tem como. Não tem como falar assim, que é fácil. Quem está no efeito manada, ou quem está sendo influenciado
por esse efeito, não é fácil de jeito nenhum sair. Não. O cara da coragem E- não vai. Principalmente ali, eu imagino a irmã Gabriele, quando estava no seu ensino médio, imagina você jovem e até metade do ano usava calça, vestia as roupas do mundo. Vestia as roupas em que todo mundo vestia ali, estava sob o efeito da manada. E daí, de uma hora para outra, ela começa a usar saia, começa a mudar sua roda de amigos, né? Muda muito. Porque não é fácil. Se eu perguntar aqui pra irmã Gabriele, foi fácil mudar? Tanto que eu chorava com Deus. Não Porque tem escrito. Não é fácil. Porque a gente já estava naquele grupo. A gente já... Eu me lembro que, por muitas vezes, eu sempre fui o crente, mas o 007, né? Que fala espião. Bem discreto. Eu não estava junto, mas eu também não falava contra. Eu não me posicionava. E tinha medo de usar uma camisa assim que falasse alguma coisa. Ele olhava Hoje, todas as camisas, mas tem um versículo. Essa Bah. eu não vou. hoje Não, a Bíblia mais é da bem metade. pequenininha, dobrada, né, no bolso. Hoje mais da metade das minhas roupas são todas. Acho que quase todas as minhas camisas. E vocês já repararam, quando a gente tem um novo nascimento, a gente tem prazer. Sim. Prazer de que Todas as camisetas dos retiros que tá. Eu era. É. No ensino, depois no terceiro ano, que eu já tava mais firme nas minhas convicções, era todas as camisetas da igreja. Foi o meu. Depois o segundo retiro que eu fui, queria estar só com as roupas da igreja. se deixar na formatura, a Gabriele tava com a camisa de Eu nem fui na formatura, pra vocês terem ideia. Mas já. Porque no início, ou no começo ali de sair desse efeito, começa, querendo ou não, a gente a ter uma vergonha. A mostrar a camisa ali meio que com uma vergonha de mostrar. É um processo, né? Usar saias, irmãs, com medo de estar usando, de ser taxada de crente. Quando que ao depois, né, depois do tempo, foi correndo o tempo e eu fui achando isso um motivo de orgulho pra mim ser chamado de crente. Ser taxado de crente. Eu me incomodava, comecei a me incomodar quando não era chamado de crente. Li a Bíblia até no recreio. Como assim? Mas eu me preocupo também. Eu lembro de uma fase igual a essa que tu passou também, que eu me incomodava. Quando eles começavam a falar bobagem, de gurias, de futebol, de coisa, palavrão, coisa assim, do meu lado eu já ficava incomodado. Peraí, eu não tô sendo respeitado como cristão, eu não tô sendo um bom cristão, né? Porque o bom cristão, o povo respeita ele. Ele sabe, Sim. não, com o Jonas não, o Jonas tá aqui, vamos respeitar. Senão a gente já tá no efeito manada. Te posicionava, né? E isso que é importante, a gente tem o autoconhecimento que Deus nos dá de quem nós somos. Sim. Tu começa a eu sou o embaixador do céu aqui, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ser assim. E quando isso se perde, é porque tu esquece quem tu é. Exato. Igual quando a gente vai lá e erra com Deus ou se afasta de Deus, uma das primeiras coisas que tu percebe quando tu começa a voltar de novo é que eu tinha esquecido quem eu era em Deus. Eu tinha esquecido o meu propósito. Então, para os jovens que estão nos assistindo e dizem, eles falam, parece que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não De é jeito nem um nenhum. pouco fácil. Mas não é impossível. Porque se fosse, a gente não estaria aqui falando como foi. Mas é necessário tu parar e analisar quais são os meus propósitos de vida em Deus, né? Porque, como eu li aqui no chat, aqui, ó, que é Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles acaba em morte. E às vezes é assim, os propósitos que eu tenho parece que são maravilhosos, mas é assim, ó, tu tem que perceber os propósitos em Deus, os propósitos que Deus tem pra ti. E a partir do momento que tu começa a querer viver por estes propósitos, que são propósitos que nunca vão se frustrar, diferente dos nossos, a nossa vida muda completamente. E tu não vai... Óbvio, não vai ser num estalar de dedos, tudo é uma construção. Mas com o tempo tu não vai te importar de não te vestir igual todo mundo se veste. Tu não vai te importar por não estar falando das séries que todo mundo fala que passou horas olhando e tu não olha, porque tu não tá nem aí. Tu não vai te importar de não conhecer as últimas coreografias aí que todo mundo faz, estranha aí. Porque não é o teu objetivo de vida. Não é o teu foco. Só que é importante a gente falar isso. É uma construção, jovem. Não pensa que tu orou uma semana e na outra tu vai ser o santo
o santo que vai ser canonizado. Não. Eu me lembro de Demora. dias que quando eu chegava em casa e tava realmente perturbada. De pensando assim, como é que eu tenho vergonha de ser chamado de crente? E eu chegava em casa, e isso nem os meus pais sabem, mas eu chegava em casa, quando eu chego em casa, pra contextualizar, né, eu chego e não tem ninguém em casa, então eu chegava em casa, entrava no meu quarto, fechava a porta e me atirava na minha cama, ajoelhado, e não aceitava. Deus, como é que eu tenho vergonha de ser chamado de crente? Como é que eu tive vergonha de quando alguém pegou a Bíblia que eu carrego? Como que eu tive vergonha disso? Como que eu tive vergonha de mostrar a minha camisa? E não é fácil. Não, nunca vai ser fácil para nós crentes sairmos desse efeito manada, porque o mundo já está nesse efeito. Tá todo mundo rodeado, o nosso trabalho já está nesse efeito. O nosso curso que nós fazemos já está nesse efeito. A escola em que você está já está nesse efeito. A gente está inserido em ambientes, em locais, no meio de pessoas em que eles já estão, o cérebro deles está no automático e eles não querem gastar energia. Eu não vou gastar tempo pensando em outras formas de agir, sendo que já está ali, ó. Todos meus colegas estão fazendo, para que eu vou fazer diferente? Mas nós não, nós somos diferentes e a gente não tem que estar tão preocupado com energia para gastar, porque a nossa força vem do Senhor e Ele é uma fonte inesgotável. Nós não somos daqui, a nossa identidade é do céu, a nossa pátria é do céu. A gente está passando por essa estamos de passagem. Por esse mundo, estamos de passagem. Então não te apega. A gente tem que, claro, estudar, fazer ali a faculdade enquanto Jesus ainda não volta, mas esteja tão pronto que se ele voltar no meio da aula da faculdade, tu suba. Né? Esteja tão pronto para que se Jesus voltar no meio do serviço, tu suba. Faça as coisas. A Bíblia diz, 2 estavam no campo, um foi tomado, outro deixado. 2 estavam dormindo, um foi tomado e deixado. Tem que fazer as tuas coisas, tem que ter a tua vida, seguir a tua rotina, mas sempre estando preparado para o arrebatamento. Preparado para morar no céu. Carrega a tua identidade. No momento que tu perde a identidade, tu já é um cidadão da terra. Aí tu vai no efeito manada. Daí eu também te pergunto para você jovem, ou sei lá, adolescente, em que está na escola, em que está nesse complexo, né, de mundo, de efeito manada, que agora chega final de ano, chega férias e você se pergunta, será que faça uma reflexão daquilo em que você viveu na sua escola esse ano? Daquilo que você viveu no seu curso, seja lá o que você estiver fazendo no seu trabalho. Agora, época de férias, o que você fez? Será que tudo aquilo em que você passou e chega hoje, será que você se envergonha do crente em que você foi? Será que você se envergonha ou pode se orgulhar em que você representou Cristo na sua escola? Que você representou Cristo no seu curso, no seu trabalho? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque agora acaba e aquelas convivências que nós tínhamos na escola, no trabalho, uma hora acaba. E as pessoas vão para um lado e nós vamos ir para outro, e do que adiantou você estar no efeito manada? Que trouxe para tua vida? Qual o benefício? Que não trouxe nada? Nenhum efeito manada vai nos trazer para algo positivo. Nos aproximar de Deus. Isso. Jamais. O efeito manada, ele traz propostas, né? Propostas. Para te distanciar de Deus. Isso, te traz uma proposta de conforto ali na hora da aula, de uma interação melhor, de umas risadas. E aí tu abre mão de um propósito inteiro de vida por uma proposta. Para não ser taxado, para não rirem de ti. Não ser o excluído. Não ser o excluído. Não ser o diferente que Jesus quer que tu seja, né? Não ser a diferença. E outra coisa que a gente vê também, né, falando sobre isso, me vem na mente uma coisa que o jovem gosta de fazer. Tá na pessoinha do jovem. Pedir conselho para não crente. Pedir conselho para quem não é convertido, para quem não é de Deus. Aí vai lá e chama uma amiga, chama um amigo e pede conselho, por mais querido que ele seja, que ela seja, ela não tem a revelação de Deus. Ela tá no efeito manada. Ela vai te dar conselhos que parecem bons, que nem o irmão aqui disse. Há caminhos, Israel Silva, né? Há caminhos que para o homem parece bom. Então, às vezes as pessoas tentando fazer o nosso bem nos distanciam de Deus. Então, jovem, se você tá meio fraco, eu tô meio desanimado, eu tô no efeito manada, eu não tô indo contra as minhas vontades, eu não tô indo contra o mundo.
primeiro, não fica indo empurrando no ponto morto, porque tu vai morrer logo ali. É assim que funciona. Tu tem que parar e pedir ajuda para um teu líder espiritual. Procura um encarregado, que tu tenha liberdade, um homem de Deus, uma irmã. A Bíblia diz que as irmãs mais velhas é para aconselhar as mais novas. Irmã de Deus. Procurem gente que te levem para perto de Deus, para que essa pessoa te ajude a fazer a manutenção na tua vida espiritual. Porque pedir ajuda, Gabriela, pedir força, pedir conselho, Wesley, pra gurizada aí que nem serve a Deus, ou pra pessoa mais de idade, mas não serve a Deus, não dá certo. Eles vão te levar pro mesmo caminho que eles estão. Exatamente. E eu já vi muito disso, sabe? Parece uma coisa que não combina. Tu pedir conselho pra quem não é cristão, mas tem muito disso. Da pessoa pedir conselho para as pessoas. Elas acabam se distanciando ao invés de se aproximarem de Deus. Então isso é um cuidado também que a gente tem que ter. Todos nós temos que fazer manutenção na nossa vida espiritual, né? Todos nós. Todos nós às vezes temos altos e baixos, né? A Gabriela falou. Mas se sentiu desconfortável, tá se sentindo difícil para vencer, eu não tô conseguindo vencer nessa área, procure alguém que te ajude. Procure alguém assim que vai te aproximar de Deus. Mas... ao invés de tentar sozinho, né? Às vezes sem orar, sem jejuar, só tentar e sem pedir ajuda. Às vezes pede para alguém que não... Uma dica de ajuda é pedir pro seu líder, pro seu pastor. Exatamente. Seja quem for, nós temos aqui líderes em que estão dispostos. Eu creio que na sua área também, líderes em que estão dispostos a fazer tudo pela sua alma. Pastores em que estão dispostos a fazer tudo pela sua alma. O que vale para nós é estarmos bem com Deus. Se talvez você fique com um pouco de vergonha de falar pro seu líder ou com seu pastor em que o que você está passando, que você se envergonhou de representar Cristo, talvez seja para você um pouco vergonhoso, mas do que nos adianta estarmos trilhando por este mundo e não representarmos Cristo e ficarmos com vergonha de mostrarmos o nosso erro para quem pode nos ajudar, para quem pode nos curar. Sim. Amém. Era essa a contribuição. Exatamente. Bom, acho que agora nós podemos nos encaminhar para o nosso último assunto, que é como e quando se posicionar, né? Como e quando se posicionar. E o irmão, a gente já enfatizou bastante como ser um representante do céu numa terra estrangeira, mas como e quando eu faço isso? Porque às vezes a gente também não pode estar comprando toda a briga, né? O professor está lá dando uma matéria e eu vou querer brigar por qualquer motivo. Não. Rasgar o livro de história lá, né? Tentar dizer que não houve explosão. Não é assim que funciona. A gente tem que ter os momentos certos, né? Se posicionar. Exatamente. E normalmente, não sei o que vocês acham, mas normalmente o momento pede, né? Eu preciso tomar uma decisão, é agora. Às vezes tu sente diretamente. Tu sente diretamente aquele confronto. Exato. Os holofotes viraram pra ti. O foco é tu. Gabriela, vamos na festa da empresa? Todo mundo. Wesley, tu não precisa jogar. Vamos no jogo de bola. Vamos no jogo com a gente ali. Só olha lá. Não, tu não bebe, mas tu toma um Guaraná. Sim. É nessa hora. O foco é tu. Aí tu te posiciona. Quando tu chegar numa decisão assim, ó. Aí tá na hora de tu te posicionar. Quando levantaram a estátua, agora todos vão dobrar o joelho quando tocar os instrumentos. Aí é a hora de permanecer de em pé. E como? A resposta branda, resposta branda afasta o furor, né, irmãos? Não gritaria, não querendo... esqueci a palavra quando tu quer deixar alguém ali... humilhando. Isso, né? Não humilhar, né? E não humilhando, não querendo deixar ninguém debaixo de ti. Não, tu vai explicar. Tu vai ser uma pessoa temperada. O que é temperado? Tem um sabor, né? Não é totalmente imparcial. Porque também não adianta, irmão, a gente querer se posicionar, mas é um falso posicionamento. Sabe aquele posicionamento neutro? Aquele posicionamento que tanto faz se estivesse ali ou não. Não, tu te posiciona de forma temperada. Um exemplo de neutro. Eu acho que sexta-feira eu dou a resposta se vou na festa. Eu vou ver. Tu vai barganhando, tu vai ganhando tempo. Não deu pra ir, sabe? Tu até não foi, mas tu não te posicionou de verdade. Né? Agora como é que a gente vai se posicionar? Até que chega um ponto que as pessoas param de nos convidar, né? Exatamente, vai chegar um ponto que eles sabem quem tu é. A principal base do nosso posicionamento tem que ser a palavra, né? Mas também, pra isso, jovem, você tem que ler a palavra. Entender, saber, né? Tem que saber, né?
Não vamos usar a Bíblia de maneira errada, fora de contexto, essas coisas não. E como a gente já disse, calmo, não te altera. Se o outro começou a gritar, não vai na onda, né? Não vai na manada do estresse, não. Eu sou cristão, eu agradeço o convite, Não mas não é a minha prática, não gosto disso, não bebo e não gosto desse tipo de festa. Não precisa, né? Não precisa dar um sermão para aquela pessoa que não é cristã, tá te convidando para aquilo ali. Só diz o seguinte, eu sou cristão, não esconde isso. Não sabe? precisa dizer, não. E olha, e outra coisa, vocês já vão tudo pro inferno. Tudo pro inferno. Puxar uma Bíblia ali e começar, não. Convertam-se em raça de Situações, víboras. exatamente, que tu chega e diz assim, ó, eu sou cristão, nunca esconde identidade e o real objetivo. Eu sou cristão e eu não pratico essas coisas. Mas obrigado pelo convite. Sim, e tem momentos, obviamente, que tu vai ter que dizer, olha, se tu continuar com essa tua prática, né? Infelizmente. Ah, com certeza. Mas é como a gente disse, tem uma frase que é, escolha as tuas batalhas, né? Escolhe, né? Ou seja, deixa Deus escolher pra ti as lutas que tu tem que lutar. Não é toda discussão que tu tem que entrar, senão tu vai acabar te tornando realmente o chato, e não vai nem ser taxado, tu realmente vai ser. Chato. Vai ser. Então, é isso, saiba se posicionar e como se posicionar, mas não deixe de se posicionar, né? Senão tu vai se tornar, como o Jonas disse, insípido. E não vai ser luz nenhuma, vai ser sem energia. Exatamente. Vamos, então, ver quem mais entrou aqui E conseguimos bater a nossa meta de curtida, já tivemos 58. Glória a Deus. A irmã Tarciele me disse que a Simone, nossa tia, está assistindo a live. Ela não comentou, mas um beijo, estou morrendo de saudade. Muito bom saber que estão assistindo. Glória a Deus. Tivemos aqui a irmã Mari Lúcia, de Alvorada, também comentou. O irmão Israel Silva, a Roberta de Souza Belos, a Aline Vieira. Eu tinha visto mais alguns nomes. Irmão Jeremias Samuel Teixeira. E deixa eu ver se tivemos mais alguns comentários. O irmão disse, né, falando em sentido figurado, tá? Temos muitos exemplos bíblicos de homens que venceram isto. A gente deu bastante ênfase em Daniel e nos seus amigos. Temos muitos exemplos de que não é impossível vencer o efeito manada. E exemplos extraordinários, né? Exemplos em que aqui Daniel foi levado à cova dos leões. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego não negaram ali. Imagina todos ali se ajoelhando perante aquela estátua do rei. Imagine você estando na posição em que ele estava. Quantos em que ali se diziam da mesma parte e se ajoelharam também, mas em meio a toda a manada, 3 no caso, né, se mantiveram de pé, sabendo que iam ser mortos e Deus em uma foi fornalha lá com de eles, banho. né? Amém. Acho que já deu nosso horário. Encerrando. Espero que tenhamos conseguido explicar para os irmãos e mostrar que não é impossível, irmãos, mesmo que haja essa oposição, toda essa força contrária, não é impossível vencer, e que em Deus, para Deus não é impossível. Tendo esse tripé, que é o jejum, a oração e a palavra. A receita não mudou. Ela continua a mesma. E buscando o novo nascimento, a gente vai conseguir chegar no céu, juntos. É difícil, mas a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, né? É esforço mesmo, não é evangelho barato, não é adorando... Ah, mas eu tô adorando, mas o que tu tá adorando? Uma vaca de ouro, né? Não é. É o Deus verdadeiro. Deus não divide o reino dele, Deus não divide adorador. Quem quer dividir é o diabo, que daí já... O importante é estar com ele. Deus, ele quer nós de prioridade para ele. Embaixadores do céu, sem dupla nacionalidade. Exatamente. Representamos uma terra muito maior que nós. Em seguida nós vamos para lá. Mas esteja sempre pronto e buscando sempre agradar a Deus e representar aquele lugar maravilhoso que a gente quer ir, né? Amém? Amém. Então, glória a Deus. Então vamos fazer uma última oração. E eu quero que nesta oração você que está me ouvindo, está comigo, entenda e ponha como propósito, se você está nesse efeito manada, você ora para quebrar estas barreiras, quebrar estes
esses empecilhos em que você tem. Amém? Vamos orar por causa do tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Deus, aqui mais uma vez em Tua presença. Ó Pai, nós queremos Te pedir, ó Deus, primeiramente Te agradecer por mais, ó Pai, esta programação em que nós tivemos aqui, ó Deus, em que nós podemos falar, ó Pai, mais um pouco da Tua palavra, podemos, ó Deus, representar um pouco mais Cristo neste lugar. Ó Pai, eu quero Te pedir, ó Deus, por todo o nosso ouvinte, ó Deus, em que se manteve, ó Deus, aqui nessa programação. Ó Pai, eu não conheço, ó Deus, este em que me escuta, mas eu Te peço, ó Deus, o Senhor o conhece, o seu coração, o Senhor sabe, ó Deus, o que ele enfrenta em seu trabalho, o Senhor sabe, ó Deus, o que ele enfrentou em seu colégio, em sua escola, em seu curso. O Senhor sabe, ó Deus, o que essas pessoas estão enfrentando. Ó Pai, talvez muitos se envergonham do Teu Evangelho, mas estão aqui, ó Deus, e muitos Te pedindo perdão por isso. Ó Deus, e nós aqui nesta noite, nós não nos envergonhamos do Teu Evangelho. Ó Deus, mesmo que seja difícil, ó Deus, para nós representar para alguns, mesmo, ó Deus, que sejam motivos de barreiras para nós, ó Pai, de vergonhas e medos de sermos excluídos, ó Pai. Mas nós não, ó Pai, nós não renunciamos o Teu nome. Nós, ó Deus, nesta noite decidimos não nos contaminar com este mundo. Ó Pai, nesta noite nós decidimos estarmos, ó Pai, firmados na graça, firmados em Ti, ó Deus, e tendo como base o jejum, a oração e a palavra. Ó Deus, é isso em que nós Te pedimos, é isso em que nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.